Quando falamos em fazer punição contra criminosos, todos gostamos de pensar que a punição é proporcional ao crime. Afinal, saber que os piores criminosos estão presos nos dá uma sensação de conforto e alívio, não é? Bom, mas e quando a punição é muito, mas muito pior do que a merecida, hein? Eu sou o Ivan Lima e vou mostrar para vocês algumas das piores prisões do mundo. A prisão de Rikers Island é a terceira maior dos Estados Unidos. Lá estão os infratores com sentenças curtas, geralmente de 1 ano ou menos. Aqueles que aguardam julgamento e aqueles que aguardam transferência. Mesmo sendo um presídio que abriga presos temporariamente, a prisão de Rikers é rodeada de violência, tanto nos presos quanto nas autoridades. Em 2009, o The New York Times revelou que pelo menos 7 ações judiciais foram movidas contra guardas que usavam violência contra os presidiários. Em um desses casos, um guarda supostamente ordenou que 6 presos espancassem brutalmente 2 colegas de cela. E um deles acabou sendo internado por causa de um colapso pulmonar. Deu para sentir o drama de como é estar nessa prisão? Além disso, o jornal também revelou que durante um período de 11 meses do ano de 2013, cerca de 129 presos sofreram ferimentos graves nas mãos de guardas. E os ferimentos não se limitavam apenas a arranhões ou hematomas. Os relatos registraram fraturas, cortes que exigiam pontos e até ferimentos graves na cabeça. Porém, os dados também revelaram que cerca de 77% dos presos que sofreram ferimentos graves haviam sido diagnosticados com alguma doença mental. Saindo dos Estados Unidos e indo direto para a Rússia, temos a prisão da ilha Petak. Na verdade, essa cadeia não é uma exceção, pois dizem que não existem prisões seguras na Rússia. Mas ela é muito famosa por causa de suas histórias de violência. A ilha Petak é um centro de detenção de segurança máxima para os piores prisioneiros do país. Todos os internos estão isolados, passando 20 ou mais horas por dia em confinamento solitário. Para agravar ainda mais o isolamento, os presos recebem visitantes 2 dias por ano. O isolamento e a falta de equipamentos básicos fazem com que muitos presos das ilhas enlouqueçam antes de cumprir sua pena. As temperaturas frias do inverno na região chegam, em média, a menos 12 graus, mas podem chegar a quase menos 40 no mês de janeiro. Bom, caso a prisão não deixe os presos loucos, o frio faz o trabalho de encurtar a vida de quem está por lá. Outra prisão, na Tailândia. Existe uma prisão chamada Ban Quang, que fica localizada a poucos quilômetros de Bangkok. Essa é uma das cadeias mais violentas da Tailândia. Essa prisão de segurança máxima mantém uma grande população de prisioneiros estrangeiros. Durante os primeiros 3 meses de sentença de um preso, eles usam algemas. Cerca de 10% dos presos aguardam execução. E os que estão no corredor da morte usam algemas de ferro soldadas às pernas. Todos os presos cumprem uma sentença de no mínimo de 25 anos. A comida dos presos geralmente é uma tigela de arroz com vegetais. Mas eles precisam se organizar, pois essa costuma ser a única refeição do dia. Uma cantina está disponível para os presos comprarem alimentos ou outros itens necessários. Mas sabendo da situação da maioria dos presos, parece óbvio
que eles não têm muito dinheiro para gastar na prisão. Muitos sofrem de desnutrição e doenças que poderiam ser facilmente evitadas. Além de tudo isso, a prisão também é carente de algumas coisas básicas, como água encanada. Há até um sistema de esgoto, mas mal funciona, principalmente pelo fato da prisão estar superlotada. Construída na década de 1930, a prisão originalmente não deveria conter mais de 3.500 presos. Mas sabe quantos abriga? Cerca de mais de 8.000 pessoas. Mas eu acho que o aspecto mais assustador da história dessa prisão é como é fácil uma pessoa passar o resto da vida ali. O britânico Jonathan Wheeler, por exemplo, foi para a prisão de Bangwang por contrabandear heroína. Ele foi condenado a 50 anos de prisão. Enquanto isso, um homem que foi preso por atirar e matar sua esposa foi libertado depois de apenas 11 anos. Ou seja, na Tailândia, vender drogas é um crime muito mais grave do que matar uma pessoa. Em Ruanda, na África, existe a prisão de Gitarama, que também apresenta condições que estão muito longe de oferecer dignidade a um ser humano. A história de Ruanda já não é das melhores. Cerca de 20 anos após uma guerra genocida ter destruído o país, o horror e a crueldade ainda estão vivíssimos na prisão central de Gitarama. O presídio superlotado e com poucos recursos está cheio de presos que, quando não são espancados até a morte, morrem de doenças ou de fome. As histórias sobre este lugar são as mais horripilantes possíveis. Desesperados para sobreviver, dizem que alguns presos de Gitarama já mataram seus colegas de cela e cometeram canibalismo. Eu sei que isso é inacreditável, mas podemos dizer que esse é um instinto de sobrevivência e o ser humano lutando para não morrer. Não há celas para todos os presos e muitos são forçados a dormir embaixo das camas ou nos corredores. Construída para 500 pessoas, estima-se que a prisão comporta 5 vezes mais do que a sua capacidade permite. Muitos presos morrem por conta da falta de higiene e doenças. O chão é úmido e cheio de fezes. Por conta disso, os pés são atacados por doenças e, geralmente, acabam amputados. O curioso é que a maioria dos presos está ali por crime de genocídio, já que, como eu disse, o país passou por uma grande guerra nos anos 90. O Brasil. O Brasil também possui algumas prisões assustadoras. Você já ouviu as histórias sobre o presídio de Pedrinhas? Recentemente, depois de registrar cerca de 60 assassinatos, diversos motins, rebeliões e decapitações em apenas um ano, o presídio passou a ganhar a atenção dos políticos. Segundo uma matéria da BBC, se trata de uma prisão superlotada, onde os presos circulam livremente e não há divisão de celas. Mas o que deixa o lugar ainda mais perigoso são os conflitos de gangues. As facções PCM, sigla para Primeiro Comando do Maranhão, e o Bonde dos 40 disputam poder dentro da prisão. Os assassinatos e decapitações, que já foram registrados por câmeras e divulgadas pela mídia, deixaram muita gente chocada com o que viu. Dentro do local, os presos não têm rotina, não há horário para banho de sol e o lixo e o mau cheiro estão por toda parte. As denúncias da situação do presídio aconteceram entre os anos de 2014 e 2015. Desde então, segundo uma matéria da Folha de São Paulo, o presídio ganhou uma estrutura melhor e um reforço na segurança,
mas continua lotado. Na verdade, essa é uma dura realidade em vários presídios do nosso país. Na Venezuela, também existe um presídio muito famoso por ser extremamente violento. A Venezuela, por si só, já tem a segunda maior taxa de homicídios do mundo. Então não é surpresa que seus presídios sejam do mesmo jeito, não é? O diretor do Observatório Penitenciário da Venezuela já afirmou que 80% das prisões venezuelanas são administradas por presidiários armados. De todos os criminosos da Venezuela, estima-se que 3.700 dos mais violentos estão exprimidos nas latas de sardinha da prisão de Sabaneta, que foi construída para abrigar apenas 700 presos. Como é de se imaginar, se trata de um local sujo, perigoso, superlotado e onde o abandono é visto por toda parte. Os dados dizem que a prisão tem cerca de um guarda para cada 150 prisioneiros. Então é normal que aconteçam muitas rebeliões e que os criminosos tomem conta da penitenciária. Só que até entre os presos existe ordem. Eles mantêm seu próprio tipo de hierarquia, que é controlada por gangues. Os presos mais pobres e os de baixo status são forçados a pagar aos presos mais poderosos uma espécie de aluguel, para que assim eles possam ter um lugar para dormir. Caso queiram água, muitos presos têm como única opção beber água do banheiro. Tais condições terminam por acumular muitas rebeliões terríveis. Em 1994, 108 prisioneiros foram mortos em uma rebelião que marcou a história da prisão. Em 2013, 16 presidiários foram mortos durante um motim. E essas são apenas algumas das chacinas que aconteceram por lá. Assim como acontece no presídio de Pedrinhas, a guerra entre gangues se perpetua por anos, fazendo o presídio de Sabaneta um dos mais perigosos do mundo. Bom, essas foram algumas das prisões mais violentas do mundo. São histórias tristes, mas se trata da realidade de muitas pessoas. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo, não é? Um grande abraço. Tchau!